Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Manu, sejam bem-vindos ao meu canal. E eu não sei se vocês já viram, assim, na gringa, mas tem uma blusinha que tá super na moda, que é uma blusinha de frente única, com umas amarrações atrás, vou deixar a fotinho aqui. E eu pensei, acho que não deve ser tão difícil de fazer. E realmente não foi, mas deu um pouquinho de trabalho e eu vou mostrar esse processo nesse vídeo aqui. E pra começar eu fiz um esboçozinho das partes que eu ia precisar recortar no tecido. E ficou assim, duas metades desse retângulo pra fazer o forro, né, frente e verso da blusa, e 6 tiras pra fazerem as alças. Então eu comecei marcando no tecido o molde que eu já tinha feito. Não é necessário fazer, porque é um desenho bem simples, mas eu acho mais fácil. E pra cortar eu dobrei o tecido ao meio e prendi com alfinetes pra ele não ficar se mexendo. E sim, eu tô com um negócio verde na cara e é máscara de argila. Tava fazendo a minha skincare enquanto costurava. Eu repreendi novamente com alfinete as duas metades, agora de um jeito que ficasse mais certinho, para eu poder tirar as rebarbas e eu ficar com duas partes exatamente iguais. Eu retirei todos os alfinetes e passei a costura. Eu passei a costura zigue-zague, porque como ele é cetim, esse tecido ele desfia muito. E para ter uma segurança maior, eu ainda passei o isqueiro também, por toda a volta do tecido. Depois eu fiz a barra, ou acabamento, não sei como é que chama, de toda a blusa também. Fui dobrando aí e prendi com alfinete, depois eu passei a costura. Dessa vez é normal mesmo, ponto reto. E quando eu terminei, eu tinha mais ou menos duas metades desse jeito. E agora a segunda parte da blusa, que são as alças, ou seja, a parte de trás dela. Eu cortei 6 tiras de 5 centímetros de largura cada uma. E o primeiro par de tiras vão ter 30 centímetros, o segundo 60 centímetros e os dois últimos 1 metro. Aí eu fiz o mesmo esquema de passar o ponto em zigue-zague para não desfiar e depois passar o isqueiro. Aí depois de 1 zilhão de experimentos aqui, eu consegui chegar a uma pequena conclusão do que eu queria tentar fazer para essas alças. Eu fui dobrando elas como se eu estivesse fazendo a barra delas, juntando as duas pontas no meio e prendendo os dois lados com alfinete. Só que eu ia passar a costura, só que aí eu percebi que ia ficar muita marca de costura, então eu tirei esses alfinetes e dobrei mais uma vez essas duas metades no meio. E depois eu passei a costura bem rente a parte aberta do tecido. Depois eu fiz isso com todas as outras tiras que eu tinha cortado e no final eu tive 6 tiras mais ou menos desse jeito. Eu peguei as duas metades da minha blusa e as posicionei viradas do avesso. E aí, para as alças poderem ficar pro lado de fora, quando eu fosse costurar, elas tinham que estar para dentro. Então, eu coloquei o que ficaria para dentro, para fora na hora de costurar, e quando eu fosse desvirar, o que tava para dentro ficava para fora. Eu sei que bem confusa essa explicação, mas eu acho que pelo que vocês estão vendo deu para entender. Aí eu passei toda a costura, prendendo todas as alças. E por último, eu prendi as duas últimas alças, que são as que ficam na parte de baixo da blusa. E para fechar a blusa, eu deixei a parte de baixo aberta, coloquei todas as alças para dentro da blusa, que seria a parte de fora, né? E eu costurei só até a metade da blusa, porque eu tive que deixar um espaço para conseguir desvirar ela. Depois de costurada, eu tirei do avesso a blusa e passei um ferro só para deixar tudo no lugar. E depois eu passei a costura fechando esse pedacinho que eu deixei aberto pelo lado de fora mesmo
E aí, quase finalizando a blusa, faltou só fazer 2 apêndices na lateral da blusa, porque ficava tecido sobrando. Eu esqueci de filmar eu mostrando como é que eu fiz, mas é basicamente 2 triângulos que você marca. Você pega o tecido que tá sobrando e passa a costura nele. Quando eu experimentei a blusa, eu percebi que as alças estavam muito grandes, então eu só cortei um pouco do excesso delas. E esse foi o resultado da blusa. So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. You're over it, I've been done. We're so toxic, can't get enough. Eu achei que ela ficou ótima, ficou super linda. E é isso, eu achei que ficou bem parecida também com a blusa da foto. Só a diferença é que esse tecido que eu usei é um cetim um pouquinho mais grosso, eu não sei o nome, e o tecido da foto parece ser aquele cetim mais fininho assim, por isso que dá um ar mais leve assim a blusa da foto. Mas o modelo em si é o mesmo. E foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, e um beijo, e até o próximo vídeo.